poema. Chama-se Homilia. Está escrito, está prescrito e nunca proscrito no rito da missa. Bem-aventurados são os mal-aventurados que têm sede de justiça. É um poema que escrevi em homenagem ao nosso dialogador de hoje, que nos honra com a sua presença. Eu me refiro ao sacerdote da Igreja Católica, ao padre Lino Alegre. É ele, o nosso dialogador, para um diálogo sobre alguns objetos, a partir de alguns objetos que ele próprio trouxe, para a gente falar sobre essa situação, inclusive, um dos temas do nosso diálogo, a situação em que ele hoje vive, que ele é um dos participantes do Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, em função de ter se colocado exatamente a favor, não é, das famílias que perderam milhares de familiares e entes queridos na pandemia, e houve uma reação como se o padre estivesse politizando uma questão, e estaria mesmo no sentido geral da palavra, né? Porque, afinal de contas, são as autoridades que são responsáveis por essa administração tão deficitária da pandemia da Covid-19. Mas é com ele que é da Pastoral do Povo da Rua, o nosso diálogo de hoje, o padre Lino Alegre. Boa tarde. Vamos começar, vamos começar colocando em o que, por exemplo, para pautar o nosso diálogo. Eu proporia que fosse a sua própria camisa. Pronto. Que ela é emblemática do seu pensamento, da sua prática. O senhor é da Pastoral do Povo da Rua. Pois é. Eu faço parte do trabalho desta pastoral que aqui na nossa Arquidiocese de Fortaleza existe desde 2004, né? E desde aquele tempo é que eu faço parte, acompanho um grupo, uma equipe, e estamos tentando de mostrar a nossa, digamos, a nossa prática cristã, cuidando, ajudando, convivendo com essas pessoas que são os mal-aventurados de que o Senhor falou. No poema, exato. Os bem-aventurados são os mal-aventurados que têm sede de justiça. Porque bem-aventurados por parte de Deus, mal-aventurados por parte da humanidade, que muitas vezes os coloca completamente à margem, fazem deste povo um povo de invisíveis, né? Mas não são invisíveis aos olhos de Deus, né? Então, a pastoral procura conviver com eles, né? Então, de 2004 até hoje, foi uma caminhada bastante interessante e mudando, às vezes, o próprio estilo de trabalho. Por exemplo, agora, durante a pandemia, fomos obrigados a mudar o nosso estilo de trabalho com eles, né? Mas este trabalho se resume em acolhê-los, em primeiro lugar, né? Ajudá-los a entender que eles são queridos por Deus. Ajudá-los a entender que eles podem se organizarem para conseguir alguma coisa, porque também eles, ficando sozinhos, né, digamos, cada um por si, não tem condição de melhorar a própria situação. Então, nós temos uma pequena casa de acolhimento aqui em Fortaleza, que foi doada pela Arquidiocese. Em que lugar, em que bairro? É no centro, é na rua Coronel Ferraz, né? Sim. É perto da igreja o Pequeno Grande. Pequeno Grande, né? sim, sim. Tem esta casa que oferece a eles acolhimento, banho, possibilidade de arrumar as suas coisas, né? Uma pequena, digamos assim, ajuda na comida. Um núcleo, né, de apoio. De apoio. E aproveitando esse espaço também para termos encontros de discussão, de formação, né? Temos parceria nesse trabalho com a Faculdade de Psicologia, né? E também temos um dia reservado mais
a parte mais da espiritualidade, porque também este povo tem uma espiritualidade, né? Durante a pandemia, digamos assim, que não foi possível e não é ainda possível aglomerar pessoas, e a nossa casa é relativamente pequena, nós fazemos assim, damos esta atenção ao povo fora da casa, tem a praça em frente ao colégio Da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, e tem a praça, e aí a gente faz uma conversa muito rápida, né, e tudo mais. Eles tomam banho na casa, né, vão também para observar o distanciamento e a não aglomeração, vão, digamos, de 5 em 5, né. E depois aí, na praça, nós fazemos uma pequena conversa. Claro que aí, de maneira aberta assim, não é possível fazer como fazíamos dentro da casa. Mas dá para conversar com eles, né? E depois partilhar um pouco uma merenda, um lanche, né? Para eles também. O pão da vida, só que é o pão da vida nos dois sentidos, né? O pão da vida do corpo e da alma, né? Segundo a concepção católica. E nós associamos muito o seu nome, Padre Lino, à paróquia da Igreja da Paz, Nossa Senhora da Paz, não é? Inclusive foi na Igreja da Nossa Senhora da Paz que aconteceu esse episódio de confrontamento com a sua homilia, com a sua palavra. Mas o senhor também celebra em outras comunidades? Sim, em várias comunidades. Em várias comunidades populares, inclusive, de origem popular, não é? Eu celebro, por exemplo, na Capela de Santa Teresinha, Capela de Santa que Teresinha. pertence à paróquia Mãe Santíssima, né? Depois celebro também na Capela do Trilho, ou da Trilha do Senhor, que é uma capela que pertence também, porém, à paróquia da Paz, né? E antes da pandemia, celebrava também no Campo do América. No Campo do América, sei. Depois da pandemia, a gente não pôde mais, porque lá, como chama, a capela é tão pequena que é impossível, digamos assim, não fazer aglomeração, né? E o que foi que houve realmente que motivou a sua inscrição no Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos? O senhor poderia se reportar, se incomoda de reportar-se àquele episódio da Igreja da Paz? Olha, para a gente poder entender como o senhor está e o que foi que o senhor disse, enfim. Olha, a minha maneira de fazer homilia, desde quando eu me tornei padre, sobretudo, e cheguei aqui no Brasil, é fazer sempre uma ligação com a palavra de Deus, com a vida concreta que o povo vive, né? Então, eu não consigo fazer uma pregação, digamos assim, muito aérea, muito espiritual, porque me parece que o Evangelho tem uma mensagem que diz exatamente que nós devemos mudar de vida, não é não? Então, no caso concreto, eu fiz referência à situação que o Brasil estava vivendo, porque o Evangelho falava, digamos assim, da multiplicação dos pães, né? E a gente falou que disse praticamente textualmente isto, que não basta dizer Deus acima de todos, se a gente depois descuida dos irmãos. E falei, eu fiz o exemplo da vacina, né, da pandemia, e que então acho que isto não é cristão praticamente, né? Bom, isto criou exatamente pelas pessoas que estavam presentes, e algumas pessoas que entenderam claramente que a referência era o presidente da República, né, criou uma reação que eles manifestaram no final da celebração, entrando na sacristia, né, chegaram lá um grupo de mais ou menos 8 pessoas, que mais gritando do que falando, né, começaram a questionar aquilo que eu tinha falado, que o presidente é gente boa, que ele é um cristão, que isto, que aquilo, que eu sou petista, sou comunista, estas coisas assim, né?
E não foi possível instaurar uma conversa. Um diálogo. Um diálogo, né? Que eu até queria fazer isto, né? Mas as pessoas que estavam também na sacristia, que tinham ajudado na celebração da missa, vendo que a coisa era um pouco meio quente, se colocaram entre eu e este grupo, convidando as pessoas a saírem, né? Vocês já falaram o que vocês queriam falar, agora é bom respeitar o lugar, etc. E conseguiram praticamente que eles saíssem. Bom, eu pensava que tudo teria acabado aí, né? E só que depois a gente percebeu que a coisa engrossou, né? Engrossou e no domingo seguinte teve a missa do horário das 8 horas e o pároco pensou bem de fazer uma missa também, como convidando outros padres que quisessem celebrar, digamos assim, em apoio aos padres, né? Digamos. Eu acho que as pessoas que não gostaram, digamos, daquilo que eu tinha falado do domingo anterior, eles se organizaram e foram presentes de maneira bastante forte, né? No final da celebração, foi lida uma mensagem da CNBB que falava do momento atual que o Brasil estava vivendo, né? Isto já começou a mexer um pouco com as pessoas, né? E depois desta mensagem foi lida também uma outra mensagem de apoio à minha pessoa, né? E quando a pessoa começou a ler esta mensagem, colocou os nomes de várias entidades que assinaram esta mensagem de apoio, né? Entre elas o MST, né? Quando o pessoal escutou a palavra MST, é como falar a palavra do diabo, do capeta, não é? Para esse grupo, claro. E aí houve uma reação muito violenta por parte de uma pessoa que se aproximou quase do altar, gritando. E lá, eu não sei o que ele gritou, e foi também um pouco de confusão, né? E também aí várias pessoas se levantaram dos bancos, foram até ele, convidando a se retirar, né? Depois ainda, no outro domingo, teve outra missa com a presença dessas pessoas, com a camisa amarela, ou assim, com escrito atrás o número 17, né, e tal. Então foi uma coisa que criou um mal-estar, né? E um perigo, porque a gente sabe que houve vários tipos de ameaça aos padres, né? Aos outros padres também da paróquia. E sabemos que na secretaria paroquial chegavam muitos telefonemas atacando, intimidando, ameaçando, falando que era uma paróquia de comunistas, e assim está e avante, assim, deste jeito, né? Então, diante disto, fomos aconselhados a procurar esta proteção. Essa proteção, o Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. E toda uma reação também nossa de apoio às suas palavras, sim, de apoio ao respeito à celebração e à sua homilia. Não, eu acho que quem apoiou a gente foi muito mais de quem contestou, né? Sim, porque o senhor está dizendo uma verdade, não é? No sentido de que nós estamos realmente numa situação de calamidade, né, pública em função da administração federal em relação à pandemia, não é? Então, eu vejo... Nós vamos chegar a 1 milhão de mortos, possivelmente. Sim. Né? Temos apenas 25%, por exemplo, de 20% de vacinados, entende? Então, é uma situação gravíssima e as responsabilidades são, né, daqueles que comandam o país. Não, mas eu vejo nesta situação que aconteceu, vejo até o lado positivo, né? Positivo no sentido que, digamos, mostrou que aquela paróquia tem um problema sério de concepção de ser cristão. Sim, né? Sim. E muitas pessoas manifestaram este apoio a gente da paróquia
para mim, isto revela que não é todo mundo como se pensava, toda a paróquia da Paz é bolsonarista, é de direita, é comunista, ou sei o quê, né? Mas mostra que tem pessoas que de fato entendem, sim, o Evangelho que tem ligação com a vida. Não é? Tem pessoas que veem uma religião, digamos assim, que serve para ninguém, porque o que serve para todos serve para ninguém também, né? Mas que tem pessoas que de fato entendem o que significa ser cristão. Então eu acho que foi positivo neste sentido, porque revelou que na paróquia tem sim de fato uma polarização, digamos, né? De umas pessoas de igreja que são tradicionalistas, fundamentalistas, mas que tem uma outra parte que é muito mais aberta, muito mais assim, de uma igreja, como diz o Papa Francisco, uma igreja em saída, né? Então eu vejo até um lado positivo nessa situação. Já que você falou do Papa Francisco, eu estou vendo aqui que um dos objetos é o nosso Francisco, Sim, não é? Um dos inspiradores do nome do do Papa Francisco. O nosso São Francisco, que tem tanto a ver com a mensagem de Cristo, claro, não é? Talvez seja o santo que mais incorpora essa cristandade, porque trabalhou com os pobres, trabalhou com o despojamento dos bens materiais, não é? Um homem ligado à ecologia, ligado aos seus irmãos, não é? Um homem que rompeu com a pompa da família em Assis, enfim, é uma figuraça, né, do catolicismo, o nosso São Francisco, né? Olha aí, meu São Francisco de Canindé, é um poderoso, eu tenho muita fé. Fiz uma promessa e vou lhe pagar na sua matriz, no meu Ceará. E aí vai. É um canto lá de Canindé, que se reúne em torno de São Francisco. E eu queria ensejar que o senhor falasse por que trouxe o nosso São Francisco e fizesse ligação do São Francisco, como é sempre a sua homilia, com a vida prática, com o que nós vivemos hoje, com os pobres excluídos, enfim, com aqueles que possivelmente estariam com São Francisco se ele chegasse hoje à Terra, assim como estariam com Cristo. Pois é, São Francisco na história da Igreja, com certeza, é um dos santos mais queridos, né? Se o senhor falou que já esteve na Itália, não sei se o senhor foi a Assis. Sim. O senhor já foi a Assis? Sim. Pois é. Parece que tem uma música. Onde houver ódio que leve o amor. É a oração de São Francisco. Onde houver ofensas que eu leve o perdão. E onde houver discórdia que eu leve. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Acho que é tão propício a esse momento que o padre está vivendo, dizer, a discórdia, vamos levar, né, a união, a compreensão. Mas continue, por favor, Sim. padre. Então, São Lindo, Francisco... linda a oração de São Francisco. E foi interessante porque quando houve a confusão na igreja, que a pessoa foi reclamar publicamente, o povo começou a cantar a música de São Francisco. É verdade? Começou a cantar essa música? Começou a cantar esta música. Ódio. Isto apaziguou, digamos assim, a Assembleia, né, que estava um pouco meio assim, né, agitada, digamos, né? Porque é uma música que, de fato, é um programa de vida, né? E é um programa de vida cristão, né? E São Francisco, ele queria ser o irmão universal, o irmão de todos, o irmão de todas as criaturas, o irmão que supera qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de preconceitos, né? Que não exclui ninguém e que ele não só escolheu os pobres, ele se fez pobre, né? Ele era de família rica, bem, né? E mesmo assim, ele entendeu que ser como Jesus Cristo é tornar-se pobre como os pobres. E aí começou toda a vida dele e se tornou o exemplo na igreja que, digamos assim, ninguém chegou a vivenciar o Evangelho tanto quanto Francisco. E aqui é o São Francisco das Chagas, não é? Sim. Porque você sim, tem as sim. chagas aqui, não é? As chagas
o São Francisco. E a oração de São Francisco diz que ele prefere consolar que ser consolado, prefere compreender que ser compreendido e, sobretudo, amar que ser amado. Quer dizer, muito mais importante do que ser amado é amar, não é? E quer dizer o que é E isso? perdoando é que se é perdoado, né? Quer dizer o que é isto? Que ele coloca em primeiro lugar os outros, O outro. não si próprio. Uhum. Prefiro que os outros sejam amados do que eu ser amado. Né? Então, é este amor universal que coloca os outros no centro da vida do cristão. Né? Por exemplo, o que está fazendo o padre, estou aqui me lembrando de outro, padre tão engajado com o povo da rua, que é o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, não? Pois é. O Júlio Lancelotti é, com certeza, hoje um exemplo muito grande de um padre que praticamente vive com os pobres, né? E dá a vida com os pobres, sobretudo do povo da rua, né? Ele é o padre do povo da rua, né? Dos moradores de rua. E aquilo que ele faz, digamos assim, é um sinal de como Cristo faria hoje no meio deste povo. Isso, né? se o Cristo chegasse hoje, se São Francisco chegasse hoje aqui em Fortaleza, não é? Onde é que ele estaria? Ele estaria ao lado do padre Lino, nas palavras do padre Lino, Olha, ou estaria contestando o padre Lino? Se ele tivesse chegado hoje, Jesus Cristo, aqui em Fortaleza, teria ido onde a gente estava antes de vir aqui, lá na frente da casa do povo da rua, onde tinha uma grande reunião dos moradores de rua para celebrar o dia de hoje. O dia de hoje é o dia 19 de agosto, que é o Dia Nacional de Luta dos Moradores de Rua. Lembrando uma chacina que aconteceu em São Paulo, se não me engano, em 2004, né? Que na Praça da Sé Sim, foram o mortos... massacre da Praça da Sé, as crianças. E hoje nós lá tivemos uma reunião com os moradores de rua, né, para celebrar este momento, para fazer memória desta chacina, né, desta falta de direitos, né? Uhum. A famosa chacina da Praça da Sé, da Igreja da Sé. Então, tinha muitas pessoas, muitos moradores. E, com certeza, se Jesus tivesse chegado hoje em Fortaleza, com certeza ia lá, se misturar com eles. São Francisco também. E São Francisco, também. E nós temos ligação tão grande com São Francisco. E Júlio né? Lancelotti também. E Lúcio Lancelotti também. Sim, Júlio Lancelotti também. Porque nós temos uma ligação, nós do Cearense, enorme com o padre, com o franciscano, com os franciscanos e com São Francisco. Vocês veem que nós colocamos aqui a oração de São Francisco, mas antes eu cantei a música que se canta lá no Canindé. Meu São Francisco de Canindé é um poderoso, eu tenho muita fé. Fiz uma promessa e vou lhe pagar na sua matriz, no meu Ceará. Sou cearense, ando sozinho na minha cidade. Né? Não sou cearense, sou um sofredor. Francisco das Chagas é meu protetor. São músicas que o povo canta, são os benditos, não é? Também cantados naquela grande manifestação de fé cristã, naquela igreja ao ar livre em Canindé. Mas olha, o padre Lino é hoje o nosso dialogador e vocês sabem que os objetos que o convidado, que o dialogador traz, vão pautando, vão ensejando temas. E eu estou vendo ali um tema que poderá render, porque é um objeto que me remete a um tema, que é esse prato com talher, a comida. Veja, padre Lino, o que eu estou querendo pautar? Existem milhões de pessoas hoje com fome no Brasil. O Brasil voltou ao mapa da fome. O Brasil tem milhões de pessoas com deficiência alimentar. Eu queria, então, me parece, então, que o senhor trouxe o prato e o talher para lembrar como é que um país com uma produtividade enorme em relação a alimento, né, pode ter milhões e milhões de pessoas com fome. Aí que é o grande desafio, né? Porque a fome existe não é por falta de alimento. Alimento tem e tem de sobra, né? O que falta é a capacidade nossa de distribuir, de partilhar, de fazer com que, para diminuir a desigualdade,
a desigualdade que existe na nossa sociedade, né? Então, se o prato está vazio, é porque tem gente que não quer que se coloque comida no prato. É uma escolha política, é uma escolha econômica. E é por isso que, quando nós falamos de justiça social, né, não falamos nada de especial, falamos somente que os bens que existem no mundo, todos os bens que são dons de Deus, os dons de Deus são para todos, não são para alguns. Só que tem alguns que querem acumular a riqueza, acumular os bens, acumular tudo, e acumulando tiram aquilo que deveria ser partilhado. Inclusive as sobras, né? As sobras são... O que há de sobra de comida é imenso, né? Jogado no lixo, né? Se a gente soubesse aproveitar da sobra, acho que, não vou dizer que todo o problema da fome estaria resolvido, mas em grande parte, só usando as sobras. Não estamos falando de sobra com validade, prazo de validade vencido. Não é isso, como já alguns políticos fizeram. Mas estamos falando de sobra aproveitável, não é? E que vai para o lixo, ao invés de ir para incluir a produção da agricultura familiar, etc, etc. E eu acho engraçado se condenar que a igreja faça política social, quando, na verdade, se nós formos pensar, e aí é um bom tema para o próximo segmento do nosso diálogo, Cristo juntou esses dois temas, a religiosidade, né, porque ele fez uma crítica à igreja do seu tempo, não é? E política social. Ele fez política social o tempo todo, contestando, juntando gente, pregando e apontando novos caminhos. Então, tem tudo a ver com Cristo, essa inserção social daqueles que militam em seu nome. Mas esse é um tema para continuarmos tratando no próximo segmento do programa Diálogo, que tem como hoje, como dialogador, o padre Lino Alegre. Um São Francisco, um prato de quem tem fome, porque está um prato sem comida. São alguns objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, o Padre Lino Alegre, que celebra lá na Igreja Nossa Senhora da Paz, mas também em outras comunidades, um trabalhador, um religioso ligado à pastoral do povo da rua. E é com ele o nosso diálogo de hoje. Ele que está hoje inscrito no Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e nos traz o tema dessa relação entre a vida prática, a vida social, comunitária e o sentido de transcendência, de religiosidade. Padre Lino me trouxe outros objetos. Por exemplo, eu estou vendo aqui incenso, é isso? Ele quer... A propósito de que o senhor me trouxe incenso? Pois é, eu trouxe este incenso exatamente para dizer a importância da vida cristã que nós manifestamos nas nossas celebrações. O incenso se usa muito na celebração da missa para incensar os santos, o Santíssimo. Inclusive o incensório, né? Tem o turíbulo chamado. O turíbulo, né? O incensório. Quando se bota o incenso e... O turíbulo, é essa palavra. E o incenso, a fumaça, digamos, do incenso, muitas vezes é comparada à oração. A oração do povo que sobe até Deus, né? Deixa eu ver se alguém consegue acender o incenso enquanto o padre fala sobre o sentido do incenso e da fumaça, por favor. Continue, padre, por favor. Sim. Então, eu trouxe isto para dizer, né, que o incenso, que quer significar o louvor do povo a Deus, né, a adoração que o povo tem a Deus, mas esta oração tem sempre que estar com os pés no chão, né? Tem uma música, eu não vou cantar porque estou meio áfono hoje, né? Mas que diz: onde pisam os pés, a cabeça pensa e o coração ama. Né? Onde pisam os pés.
né? Onde pisam os pés, A cabeça pensa e o coração ama. e o coração ama. Então, a oração também tem que fincar os pés no chão da vida, né? Não existe uma oração alienada ou uma oração alienante. Pode ser que exista, e tem muita oração que aliena e que é alienada. Agora, tem uma oração que, se tem os pés fincados no chão da vida, ajuda de fato a descobrir e a encontrar Deus. Porque Deus não se encontra fugindo da vida, mas se encontra entrando na vida e na vida dos mais fracos, né? Voltando ao exemplo de Francisco, ele descobriu o serviço e o amor a Deus na medida que ele descobriu o serviço e o amor ao próximo. A inserção social ao próximo. E o senhor falava sobre, padre, falava sobre a relação entre oração e fumaça, é isso? Não, que a oração é o incenso que sobe, né? Que significa que o nosso louvor vai até Deus, nos faz chegar a Deus, né? Ele se espalha, ele toma o ambiente. Mas a gente quer colocar assim que a oração, o incenso, o louvor a Deus não pode ser desligado dos pés no chão, dos pés na vida concreta das pessoas e, sobretudo, das pessoas que estão sofrendo, né? Então, também nossas celebrações, né? E aí me refaço a minha homilia, nossas orações na igreja, as missas, que é um louvor a Deus, que nos ajuda a chegarmos a Deus. Mas nós chegamos a Deus não querendo fugir da vida concreta do dia a dia, mas entrando concretamente na vida do dia a dia, né? Porque Deus não se encontra fora da vida das pessoas. Encontrar um Deus, posso encontrar, se quiser, um Deus filosófico, mas não é o Deus de Jesus Cristo, né? O Deus de Jesus Cristo, digamos assim, nos quer fazer chegar a Deus Pai, passando através dos irmãos. E aí então que ele nos ensina a reza do Pai Nosso. Do Pai Nosso, que então vai, digamos, caminhando junto com o pão nosso de cada dia, né? Este Pai que é nosso quer que nós todos tenhamos o pão nosso de cada dia, todos, que não haja pratos vazios, que todos os pratos tenham a sua comida, né? Então o incenso, digamos, é uma oração que nos eleva a Deus na medida que os nossos pés estão fincados no chão da vida. Chão. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência tão pequena e ao mesmo tempo tão grande, de alguém um dia conversando sobre cristandade, sobre cristianismo, disse, é muito simples, Ricardo, nós estamos na igreja para sermos o terceiro. E eu então perguntei, para ser o terceiro? Ele disse, sim, primeiro o Cristo, né? Depois o outro. Nós, o eu é o terceiro. Né? Primeiro, os ensinamentos do Cristo. Não Cristo acima de tudo, como se ele pairasse. Porque eu entendo como o padre Júlio Lancelotti, que Deus não está acima, está entre nós e está em nós. Não é? Na nossa convivência, inclusive no nosso caráter, na nossa maneira de conviver com o outro. Mas é bonita essa ideia de eu quero ser o terceiro, no sentido de, primeiro, imitar a imitação de Cristo, né? A tentativa de tentar imitar Cristo. Depois, imitando Cristo, encontrar o outro, o segundo, é o outro. E depois eu que faça em minha vontade. Não é? O outro que é sempre mais importante do que o eu. Não é? Que é isso que é difícil para nós. Né? Porque nós, às vezes, dizemos, mesmo usando uma palavra do Evangelho, às vezes acho que nós usamos de maneira que podemos interpretar de maneira errada. Amai-vos... uns aos outros? Não. Amar a Deus sobre todas essas coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, eu posso me amar de maneira egoísta? Porque os que querem o prato cheio só para si são egoístas. Se colocam, ama a si mesmo. Jesus falou, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que é um pouco diferente do meu modo de ver, né? Sim.
Porque Jesus também colocou sempre o outro acima do eu. Ele mesmo se colocou em terceiro lugar. Primeiro o Pai, os outros e ele. Né? Então, eu acho que a oração, né, não pode fugir disso. E o outro, né, que a reza que me afasta dos outros, me afasta também de Deus. A oração que me aproxima dos outros é uma oração que me aproxima a Deus. Assim, por isso que eu trouxe... Por isso que trouxe o incenso. Porque nós somos o eu, não é o indivíduo. Mas o que fazemos dessa individualidade que é a grande qualificação de cada um desse eu, Porque né? uma coisa é... Quando estou voltado para o próprio umbigo ou estou voltado para a minha comunidade? Porque uma coisa é o indivíduo, outra coisa é o individualismo. O individualismo, exatamente. diferente. Essa é a diferença. De indivíduo somos todos nós, Todos cada nós, um de claro, nós cada um de nós é indivíduo. claro. Agora, não podemos fazer o exercício do individualismo, nos colocar o centro no centro do mundo. né? Né? É interessantíssimo essa observação com a palavra indivíduo e a palavra individualismo. Mas eu sei que vejam, aqueles que, mesmo com o nome de Jesus e de outras religiões, às vezes, né, muitas vezes distorcem, né? Usam esse nome para pregar aquilo que vai, às vezes, muitas vezes, de encontro ao que a própria entidade religiosa pregou ou significa, né? E, nesse sentido, hoje, a mídia é um disseminador, não é, dessas ideias, seja no sentido da fidelidade aos ensinamentos cristãos ou na traição deles. E eu estou vendo aqui, estou falando disso, porque estou vendo que um dos objetos que o padre Lino me trouxe é um rádio. E aí me lembrei das rádios religiosas, das rádios que são propriedade, inclusive, são concessões públicas, mas feitas a algumas entidades religiosas e que usam o rádio como propagação de ideias religiosas. E eu trago esse tema, então, à mesa para que o senhor possa se posicionar. Dessa evangelização midiática. É um assunto que não é fácil de enfrentar, não, viu? Mas eu acho que hoje em dia é impossível comunicar sem usar destes meios, digamos assim, que a tecnologia inventou e aperfeiçoou. Né? Nós estamos, inclusive, agora usando, não é? Usando estamos isso, no meio de comunicação, a televisão. Mas é interessante lembrar que são meios. O meio é o canal que digamos assim, leva uma notícia. É um Torna meio. comum, não é? Torna Comunicar, comum, né? Tornar comum. Agora, e a igreja tem todo o direito, as igrejas também, né? As igrejas, né? Não só a igreja católica, todas, têm direito de usar este meio, Esse instrumento para poder anunciar o evangelho. Porque a função das religiões, das religiões cristãs, falando da religião cristã, é anunciar o evangelho. Sim, embora há outras religiões, não é, que possam anunciar os seus conhecimentos, claro, os seus saberes, as suas, não é, toda religião tem religiosas. direito de existir e de fazer a sua evangelização. Isso. Agora, os cristãos têm direito de usar as redes sociais, né, e as mídias para anunciar o evangelho. Agora, também aí tem... como todos os meios, podem ser usados de uma maneira positiva e podem ser usados de uma maneira negativa. Manipuladas, né? Quantas fake news aparecem, digamos assim, através da mídia, né? Quantas fake news hoje. Até que é difícil, às vezes, saber onde é que está a verdade mesmo, onde é que está a mentira, né? E no uso da mídia por parte das religiões, eu acho que a mídia é uma força muito grande, né, que tem penetração no povo, mas às vezes eu posso me questionar que nem sempre apresentam um evangelho, né? Às vezes
fazem da religião também um instrumento que não ajuda o povo a chegar a Deus e a chegar ao próximo. Que às vezes também a mídia pode criar uma religião alienante ou alienada, né? Depende do uso que a gente faz. Porque a igreja é humana, né? Claro, A igreja é um humana, filtro, não é? Um filtro humano de um pensamento, de uma ideia, de uma concepção, não é? A igreja é humana. É claro. Não é? Então, por exemplo, você antes estava cantando uma música do Padre Zezinho, não é? O Padre Zezinho... Qual é? Aqui no intervalo eu cantei algumas músicas religiosas. Quando Jesus passar. Ah, né? quando Jesus passar. Pronto. Quando Quer dizer, Jesus que o passar, padre- eu quero estar no meu lugar. É. E o Padre Zezinho foi um dos primeiros padres católicos que fez uso da mídia e da capacidade dele de ser um cantor, um músico, compositor, para transmitir uma mensagem. E sempre ele conseguia transmitir esta mensagem através da música, né? Mas era uma mensagem que de fato anima, que de fato faz parte da vida, entusiasma, e faz parte da vida e ensina. Tem outras músicas que parece que são só os anjos que cantam, e não é os homens que cantam. Né? Tem uma linda também de homens, de pessoas humanas, não só, não é? Seres humanos, que eu não sei se é do Padre Zezinho, que é... a igreja, como é, meu Deus? Também sou seu povo, Senhor, estou nessa estrada, perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Eu acho isso tão lindo, como é que uma pessoa, no ato de religiosidade, compreende que também às vezes tem os seus momentos de não crer, de perder a crença. Eu acho emocionante isso, porque humaniza, não é? Aquele que está ali diante do seu mito religioso, não é? da sua mítica. E é uma música que exatamente fala, também sou teu povo, né? Desculpa aí, mas estou... Também sou teu povo, Senhor, quer dizer, estou nessa estrada, perdoa-se às vezes, não creio mais nada. Porque é a pessoa humana... De Deus. Oh, meu Deus, como é o resto da música? Eu saberia, mas não consigo cantar. Mas é uma Também música sou teu povo, Senhor. que é um povo que se reconhece pecador, mas é um povo que luta, é um povo que... Às vezes até desconfia da sua própria fé, mas eu sou teu povo. Porque somos teu povo. Mesmo que eu seja ateu, digamos. Porque somos humanos. Né? Mesmo que eu seja ateu, não é? Eu compreendo que esse Deus católico... Mesmo que seja ateu, eu sou teu povo. Eu sou teu povo, não é? Eu sou o teu povo, eu sou fruto. Os filhos de Deus não são apenas aqueles que creem, né? Aliás, é uma grande discussão. O que vale mais? Crer ou fazer? As ações ou as pregações? As ações ou as palavras? Aqui é palavra, né? E é ação ao mesmo tempo, né? Porque nós temos a palavra, mas é uma ação de pregação, não é? De tentativa de convencimento, não é? Do outro, não é, padre? Quer dizer, a gente não basta falar, tem que agir, né? Eu estou vendo aqui o último objeto, antes do objeto de surpresa, uma lâmpada e um sino. Eu queria colocar os dois, que eu acho que tem tudo a ver, não é? A lâmpada, o que eu associo à lâmpada? As ideias, a ciência, a uma ideia. A lâmpada é sempre associada a um insight, a um estalo, a uma eureka diante de alguma coisa. E o sino, ao anúncio, talvez. Enfim, vamos ver se ele concorda comigo. Que tipo de preleção ele podia fazer a partir desses dois objetos? Bom, o sino chama, né? É um convite, chama a atenção, né? Deus nos chama. Deus nos chama. Então, o sino, digamos, representa este chamado de Deus, né? A toda a humanidade. E a luz, nós dizemos muitas vezes que a palavra de Deus é luz, que a palavra de Deus ilumina o meu caminho, que a palavra de Deus, digamos assim, clareia a vida, né? E a palavra de Deus é, de fato, uma luz, e a luz tem uma função, que é de iluminar, né? E a luz ilumina não tanto a si mesma, ilumina para os outros, né? Então, a palavra de Deus é esta luz que quer iluminar as pessoas, né? Então, o Senhor chama e o Senhor ilumina
para que nós compreendamos a sua palavra e a traduzamos na prática, né? Porque a palavra de Deus tem que ser vivida, encarnada, né? Aliás, a palavra de Deus se encarnou, se fez carne, para que continue sendo encarnada. Por isso, então, que estes símbolos fazem parte daquela ideia, que é sempre a mesma ideia, ao meu modo de ver, né? Ligar a nossa fé em Deus, a nossa vivência religiosa, ligar sempre à vida do dia a dia. Oração e ação, né? E nesta ação precisamos também, porém, de uma luz que nos ilumine, porque na vida tem muitas trevas, tem muitos caminhos, não é fácil a gente acertar, né? E quantas vezes todos nós entramos por caminhos que não levam a nada, né? E aí então serve de novo o símbolo para dizer, é por aqui. É por aqui. Sinalizando pelo som, o caminho que a luz deve percorrer. E a luz, né, que seja pequena, a luz ajuda a enxergar, né? Não precisa que ajude a enxergar quilômetros de distância. Basta que me ajude a enxergar o passo que eu devo fazer agora. Que lindo. Eu passo um passo, depois faço o outro. E esta luz, pequena que é, mas me ajuda a não errar o passo. Padre Lino Alegre é o nosso dialogador de hoje e nos traz agora o momento em que nós trocamos objetos surpresas. Ele entregou uma produção, eu não sei nem o que é, ele também não sabe o que tem aqui, eu associei ele a este objeto e ele me associou talvez ali ao dele. Eu vou entregar o meu a ele e vou abrir primeiro o meu, tá? Sim. Ou melhor, vou abrir primeiro o seu. Eu vou abrir... Que é isso? O que será aqui dentro? Deixa eu ver, o que foi que o Padre Lino me trouxe? Vejam. Nada. Eu a procurar, minha mão a procurar. Padre Lino, o senhor me trouxe algo a ser preenchido, vazio, o encantamento, a imaginação. O que será que ele quis dizer ao me trazer um objeto, que é para conter um objeto nele e não há o objeto, há o vazio, há o nada. Com a palavra, o Padre Lino, me explique. Que coisa tão linda, é um poema isso. E na hora de entregar um objeto, entrega um objeto então, sem nada. Você é poeta, então... Diga. O vazio existe para ser preenchido, né? Nós, muitas vezes, temos a impressão que a nossa vida é inútil, é vazio, não tem nada que vale a pena viver, né? Este vazio pode ser preenchido, né? A partir de valores, a partir de coisas que têm importância na vida, né? Então eu tenho que descobrir valores que preenchem o meu vazio, né? Que faz com que o meu vazio se torne uma coisa cheia, plena, né? Presentificada. Presentificada. E aqui o senhor presentifica aquilo do qual o senhor falou. O senhor falou que o outro aqui, ao invés de me indiciar, me indiciou, me dando a oportunidade de preencher com os meus valores esse vazio, né? Esse espaço. Quer dizer, o senhor tem coisas que podem me ajudar, que eu não tenho, mas o senhor tem. Independentemente se você, digamos, comunga com a minha visão de vida, minha visão religiosa, com meus valores humanos, mas você tem coisas que eu não tenho. E, portanto, preciso acolher. Aquilo que você tem. É poesia e é vida, viu? Que bonito. Agora, acho que a vontade que eu tenho de nem entregar mais, porque é tão lindo o que ele acabou de dizer, mas eu acho que tem tudo a ver. Veja o que eu trouxe para o Padre Lino. Vamos ver. O que eu digo? Aqui. Um objeto que me lembra assim o Padre Lino. Aí encontrei lá em casa e trouxe. Pronto. Veja, olha. É um crucifixo, não é? É um, como é que chama? Crucifixo, um terço. Um terço, é um terço. Um terço. Mas veja, é um terço de várias cores. Terço de várias cores. Entendeu?
E estas de várias cores. Não ele não tem uma unidade cromática. Ele tem a diversidade. Porque nós somos diversos. E acho, inclusive, que a cruz ela é pintada de algumas cores, não é isso? Ela tem... Também. Deixa eu mostrar aqui mais claramente. É muito bonito. Eu trouxe algo colorido. Então, me lembrei da população LGBT, QI+. Eu me lembrei de todas as cores, da diversidade étnica do Brasil. Enfim, a diversidade das cores para representar a diversidade cultural dos povos. Foi assim. É cristandade, é cristianismo, mas esse cristianismo que aceita a diversidade. Foi a isso que eu associei a figura do Padre Lino. Mas então, são estas diversidades que preenchem o nosso vazio. Enquanto para muitas pessoas a diversidade cria racismo, briga, ódio, preconceito, né? Porque o outro não presta, o LGBT não presta, o negro não presta, o pobre não presta. Eu vejo nestes outros, todos os outros, qualquer tipo de diversidade, vejo uma riqueza que pode preencher o vazio, porque o vazio se dá quando eu acho que estou cheio, né? Eu acho que tenho, que estou, sei lá, que não preciso de ninguém. Quando eu digo que não preciso de ninguém, sou mais vazio do que todos, né? Então, deixa eu fazer aqui. Estas diversidades enriquecem e preenchem o nosso vazio. É assim que eu vou fazer, então. Essa diversidade preenchendo esse vazio, dando aqui um índice de que há algo de diverso, da diversidade, da compreensão das diferenças, não é? Que o Padre Lino representa. Com essa imagem, então, eu agradeço imensamente nós aqui do Canal 5, a presença do Padre Lino. Eu queria terminar, então, pois não. Só dizendo, ligando ao trabalho que eu faço também com moradores de rua, que nos moradores de rua tem uma diversidade enorme. Tem gente, moradores de rua de todo tipo, né? Tem gente que, digamos assim, além de ser pobres, são negros, são mulheres, são LGBTs, né? E todas as pessoas que, digamos assim, são excluídas da sociedade. E no povo da rua, na pastoral do povo da rua, hoje mesmo a gente presenciou, nesta reunião que nós tivemos, esta diversidade do povo da rua. Tem gente diferente, de religião diferente, de opções sexuais diferentes, de cor diferente, mas eles conseguem criar uma unidade, né? E esta unidade enriquece a gente também, né? Enriquece a gente. Então enriquecem o nosso vazio, preenchem o nosso vazio. E é disso que somos feitos, dessa diversidade. É assim que eu gostaria, então, de encerrar o programa Diálogo, que hoje teve a honra de ter o Padre Lino, para quem eu fiz um pequeno texto. Eu comecei dizendo o texto e queria, então, terminar o nosso encontro, por causa do tempo, né? Com aquele mesmo texto que eu iniciei o programa. O poema chama-se Homilia e diz o seguinte: feito para o padre, que eu fiz quando me solidarizei a ele, enfim, daquele imbróglio em que ele foi incluído, né, de incompreensão em relação às suas palavras. Homilia: está escrito, prescrito e nunca proscrito no rito da missa. Bem-aventurados são os mal-aventurados que têm sede de justiça. Diálogo.